Eu tenho a felicidade de apresentar para vocês uma entrevista que eu fiz com o professor Marcelo Gleiser a respeito deste livro aqui, Criação Imperfeita. Este livro aqui foi lido no Clube do Livro aqui do INEF de 2023. Foi o primeiro livro que nós lemos, como proposta para chegarmos aos estoicos no final do ano. Nós lemos o Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. O Criação Imperfeita é um livro de divulgação científica a respeito de cosmologia, astronomia, e ele vai de encontro à tese estoica de que o cosmos seria perfeito, belo, justo. O Criação Imperfeita é uma visão contemporânea do modo como os cientistas enxergam hoje, por meio das lentes de um dos principais cientistas vivos do mundo, que é o nosso querido professor Marcelo Gleiser. Ele gentilmente nos deu a permissão aqui para divulgar essa entrevista para vocês do YouTube, além dos nossos alunos lá do Clube do Livro. E eu fico muito feliz de apresentar a vocês essa entrevista. Ela dura mais ou menos 1 hora, nós falamos sobre o livro, sobre as concepções do professor Marcelo. E se você gosta do professor Marcelo, gosta de filosofia, por favor, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe-o para quem também gosta de filosofia, de astronomia como você. Espero muito que se aproveite e fique com a entrevista. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Aqui quem fala é o Vitor Lima, seu professor de filosofia de hoje e de sempre, como eu sempre falo, e esse é o nosso encontro com o autor que atendeu ao convite, com a ponte aqui da nossa cientista, Ana, que está liderando a leitura do livro Criação Imperfeita. Marcelo gentilmente aceitou e concordou que esse encontro ficasse gravado, então é por isso que nós estamos gravando. Eu quero, então, dar saudações, eu quero dizer que é um grande prazer falar com o professor Marcelo Gleiser. Eu sempre falo Gleiser, mas é Gleiser, eu já vi o professor pronunciando. Eu quero agradecer ao Marcelo Gleiser por nos conceder esse momento valioso para discutir o livro conosco, tá? O trabalho do professor tem sido fundamental para a divulgação científica e para ajudar a tornar a ciência mais acessível e compreensível para todos nós. Antes de passar a palavra para o professor, eu quero explicar brevemente a proposta do Clube do Livro, 2023, e em que lugar o livro Criação Imperfeita se encontra nesse percurso. O Clube do Livro tem o objetivo de ler livros de filosofia pertencentes ao cânone, por exemplo, a República do Platão, que nós lemos ano passado. Só que para enfrentar obras desafiadoras, nós entendemos que é preciso adquirir antes um repertório científico, histórico, literário. Por quê? Primeiro porque os próprios filósofos levavam em conta não só os conceitos filosóficos, mas as ideias científicas, os fatos históricos, as expressões literárias do seu tempo. Além disso, sem estar familiarizado com textos mais acessíveis, o leitor contemporâneo dificilmente consegue acessar um texto mais complexo, como é um texto do cânone filosófico. Então, antes de encarar o livro, que a gente sempre coloca no ano como meta, a gente passa por livros progressivamente mais complexos de ciência, história, literatura, até chegar nos livros dos filósofos. Então, nesse ano de 2023, o nosso objetivo é chegar aos estoicos, ao Epiteto, ao Sêneca e ao Marco Aurélio. E um Fantástico. conceito fundamental desses caras é o conceito de cosmos. Na verdade, é o conceito da filosofia antiga como um todo. É essa ideia de totalidade organizada, boa e bela ao mesmo tempo, que fundamenta o pensamento, a conduta humana. E aí, para isso, a gente escolheu livros que contextualizam esse conceito tanto no mundo antigo quanto no mundo contemporâneo. O livro do Marcelo Gleiser, Criação Imperfeita, vem como um texto científico que se contrapõe à noção básica do estoicismo, na verdade. Ele serve assim de contraponto ao pensamento estoico e, consequentemente, como repertório para que nós consideremos a aplicabilidade do estoicismo nos dias atuais, que não é só uma teoria ética, mas se fundamenta numa metafísica. Essa é a proposta, então, de ligar o livro do professor Marcelo Gleiser ao estoicismo. Professor, o seu livro é o primeiro do ano, e em seguida a gente vai para livros de história, história romana, depois para de literatura, até chegar lá no finalzinho e encarar os estoicos. Então, professor, já que a gente está gravando agora, a gente já bateu um papo antes, mas fique à vontade para se apresentar como quiser, não precisa se apresentar de modo acadêmico, e dar as primeiras palavras, e aí eu, em seguida, venho com as perguntas que nós preparamos. Ok. Então, primeiro, parabéns a todos e a todas por ter essa iniciativa. Eu acho fantástico que no mundo de hoje existam pessoas que se preocupem com essas questões fundamentais da existência
Na verdade, eu não só acho fantástico, como eu acho fundamental, né? Eu passo a vida inteira fazendo isso, então quanto mais pessoas que fazem parte desse grupo de seres humanos iluminados, melhor seremos todos nós, né? Eu acho que a humanidade só tem a ganhar com esse tipo de iniciativa de vocês. Então, muito bom isso. E fico muito lisonjeado que vocês tenham escolhido um dos meus livros para discutir, né? Com conceitos sobre o universo, sobre a existência humana, sobre como nós somos, ao mesmo tempo, curiosos e míopes com relação à natureza da realidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que é fundamental. Então, estou aberto ao que vocês quiserem conversar, uma coisa que eu espero que seja bastante informal. Devo dizer o seguinte, eu sou um grande fã dos estoicos. O livro do Marcos Aurélio é um dos meus livros de cabeceira. Então, estamos todos no mesmo mundo aqui. Eu acabei de escrever um novo livro que deve, se eu conseguir terminar de traduzir, vai sair no Brasil em setembro, em que eu falo direto do modelo cósmico dos estoicos, falando da questão do multiverso no tempo, em vez do multiverso no espaço. Então, quer dizer, é uma ligação da cosmologia e dessa criação, destruição e recriação de mundos, que é um tema assim fundamental no Epicuro, etc. Então, estamos presentes aí. Eu acho muito legal que vocês tenham essa iniciativa. Que notícia maravilhosa desse livro. Esse livro deveria ser o livro, então, mais afim aqui ao nosso tema do ano. Eu Então, acho vamos... especificamente, se chama O Despertar. Eu não sei exatamente como eu vou traduzir para português ainda o título, mas algo do gênero, O Despertar da Consciência Cósmica ou do Universo Consciente. E a essência do livro é que somos nós, essa consciência cósmica, que torna o universo consciente. Mas daí, a partir dessa premissa, eu proponho um plano para salvar a humanidade de si própria. Sim, sim. Então, é um livro Bom, extremamente ambicioso, mas eu espero que seja também extremamente útil para muitas sem pessoas. dúvida. Será. Professor, o plano é o seguinte, eu quero dividir aqui o nosso encontro em comentários, perguntas e discordâncias. Na verdade, eu passei um formulário para as pessoas colocarem comentários, discordâncias ou perguntas. Só teve uma discordância, teve muita pergunta e teve 2 comentários, assim. Então, eu vou começar a ler os comentários e em seguida a gente vai para as perguntas, que é a maior parte, e aí no finalzinho eu coloco uma discordância que tiveram com o seu livro, tá bom? Tá ótimo. Então, 2 comentários aqui, um do Alexandre e outro do Valfrido. Foi assim, o do Alexandre falou, eu gostei tanto da Criação Imperfeita que o Caldeirão Azul já me aguarda na estante. O Caldeirão Azul é um livro anterior, né? Não, posterior. O Caldeirão Posterior. é de 2019. Logo depois que eu ganhei o Prêmio Templeton, eu resolvi colocar um monte de ideias que eu tinha escrito para a Folha de São Paulo e outros lugares num livro. Então, são livros muito diferentes, né? O Caldeirão é um livro de ensaios e o Criação Imperfeita é um livro que tem um começo, um meio e um fim, vamos dizer assim. Tem uma tese, Bacana, né? Tem uma obrigado. tese e os argumentos ali. Aham. E o segundo comentário é, ao destacar as oportunas advertências sobre a necessidade premente de cuidarmos da casa, nossas intervenções no sistema e planeta Terra têm sido desastrosas e profundas. Há risco de muitos efeitos serem irreversíveis ou quase irreversíveis. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, livro e filme, citado ao final, também foi arrebatador para mim. Tem muitos integrantes do Clube do Livro que são muito mais velhos, assim, alguns disseram assim, o Marcelo é só um pouco mais novo que eu, alguma coisa assim, então eles se identificaram muito com as referências. Ótimo. Bom, só foram esses 2 comentários e as perguntas são em número de 12, elas têm 3 categorias. Uma é sobre o livro e o pensamento seu, propriamente dito. A segunda categoria são sobre conceitos científicos do livro e a terceira é sobre crise ambiental. Então, eu queria começar sobre o livro, a construção do livro e o seu pensamento, né? E as 3 perguntas iniciais são minhas. Eu coloco essa prerrogativa como líder aqui de todo mundo. Antes de ir para o livro, eu queria muito saber quais são os pensadores e escritores, filósofos, melhor dizendo, filósofos especificamente, escritores que influenciam o seu modo de pensar, Marcelo. Quais são?
Eu acho que esse tipo de pergunta é uma pergunta bastante complicada, porque o que acontece é que no decorrer da vida as pessoas que te influenciam vão mudando, né? Então, eu acho, por exemplo, diria que mais no começo, quando eu comecei a escrever sobre ciência, filosofia, religião, etc., eu prestei muita atenção e, na verdade, nunca abandonei os pré-socráticos. Eu imagino que vocês estudem, ou se não estudaram, deveriam, o pensamento pré-socrático, que é absolutamente incrível. Para mim, todas as sementes de todas as perguntas, praticamente, que foram feitas até hoje, já estavam lá, filosóficas, pelo menos no mundo ocidental, já estavam lá nos pré-socráticos, de uma maneira ou de outra, né? E também, em termos mais concretos, o Kant sempre foi muito importante, o David Hume, extremamente importante, e mais modernos, eu diria que hoje em dia, por exemplo, de uns 2 ou 3 anos para cá, eu estou estudando muito os fenomenologistas, eu acho que se diria em português. Então, por exemplo, o Whitehead, o Edmund Husserl, o Merleau-Ponty, e pessoas que colocam como central na descrição da nossa concepção da realidade a nossa experiência de estar no mundo. Então, é muito o ponto cego da ciência, né? A ciência tem muito a ideia de acreditar numa objetividade, né? De que nós conseguimos sair do mundo para poder enxergar esse mundo de uma forma objetiva. Isso é uma coisa bem do iluminismo, né? E a ideia de que a razão consegue resolver todos os problemas, né? Mas quanto mais eu venho pensando sobre essas coisas, mais eu me convenço de que a razão é só um dos instrumentos que a gente tem, não é o único instrumento que a gente tem. E que se a gente se exclui do mundo de uma forma experiencial, a gente deixa de entender o mundo como seres humanos e passa a entender o mundo de uma forma incompleta. Então, esse é o anti-Platão, porque o Platão era exatamente o oposto. Né? O Platão fala, não acredite em nada que os seus sentidos te dizem sobre o mundo, entendeu? Vai para o mundo das formas, ideais, etc. Né? Esquece essa noção de que o que a gente percebe da realidade tem alguma coisa a ver com a, entre aspas, verdade. Né? E então o meu pensamento meio que foi evoluindo, né? Das pessoas mais formais, mais rigorosas, até então Berkeley, o Hume, até agora eu estou estudando mais os fenomenológicos, não sei se fala fenomenologistas ou não em português, Fenomenólogos. fenomenólogos, ok? É. E também eu estou começando a estudar outros tipos de filosofia. Então, eu tenho estudado muito budismo e o pensamento das culturas indígenas também. Então, Daqui ou daí? de vários lugares do mundo. De todos. Tanto Uhum. daqui, dos Estados Unidos, quanto do Brasil. Então, eu converso muito com o Ailton Krenak, por exemplo. Aliás, tem uma conversa com ele no meu canal lá do YouTube que eu acho que ficou fantástica. E a gente tem uns projetos juntos e tal, e com pessoas daqui, como foi o caso daquele documentário, com aquele jovem líder Navajo, né? Então, outras maneiras de olhar para o mundo que não só a científica, e eu tento colocar isso tudo, essa nova maneira de pensar sobre o mundo, nesse livro aí que eu estou lançando no final do ano. Então, eu acho fundamental a ideia de que o nosso pensamento evolui à medida em que nós olhamos para a realidade de formas diferentes, né? Então, eu acho que isso aconteceu comigo. Maravilha. Eu fiz um infográfico para os integrantes do clube para resumir, e é sempre uma violência resumir um livro, porque você sempre vai ficar aquém do que o livro realmente diz. E eu queria mostrar rapidamente para ver se o infográfico passa no crivo, ao crivo do autor. Eu posso mostrar rapidamente? Tem 5 pontos esse infográfico. Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se ele aparece. Está aparecendo? Ah, está aparecendo. Tem 5 pontos. Bom, a ideia central talvez seja essa.
Existe um fundamento filosófico não questionado na ciência, que é a busca por um princípio unificador que explicaria a realidade como um todo. É o código oculto da natureza que está no subtítulo. E se trata de uma herança pré-socrática com o monoteísmo cristão envolvido. A gente pode dizer que essa é uma ideia central? Pode, mas eu diria que não só pré-socrática, como platônica, como vários outros, né, como o Leibniz com as mônadas dele. Então, é uma ideia recorrente no pensamento humano, vamos dizer assim, né? Sim. E monoteísmo em geral, não só o cristão. Outros monoteísmos também que a gente vê por aí. Mas, sim, existe esse fundamento que não foi questionado até muito recentemente, né? Eu e algumas outras pessoas começaram a fazer esse tipo de questionamento, e esse livro, obviamente, é uma crítica a essa ideia, né? E, sinceramente, no Ilha do Conhecimento, que é o meu livro sobre epistemologia, eu meio que destruo essa ideia de unificação. Eu espero que de uma vez por todas, né? Mais que aqui no Criação Imperfeita? Bem mais. Esse livro, isso é uma coisa interessante. Esse livro foi a semente desse pensamento que eu vou dizer que amadureceu na Ilha do Conhecimento. Então temos que ir para a Ilha do Conhecimento em seguida. Eventualmente. Bom, a premissa filosófica, eu coloquei mais elementos meus do que seus aqui, mas é porque eu quis comunicar com todos os livros do Clube do Livro desse ano, né? Então, a ideia de que existe um princípio unificador se funda no conceito de que a realidade é um cosmos, ou seja, uma totalidade organizada, boa e bela. E esse conceito filosófico é traduzido no livro pela ideia de simetria. Tá certa essa correspondência? Tá certa. E o livro se desenvolve, portanto, mostrando que o universo não é completamente simétrico, apesar de haver muitas simetrias, a despeito dessas localizações simétricas. É isso, né? É isso, mas ainda mais do que isso, quer dizer, a assimetria é o princípio criador do universo. Então, o universo é mais assimétrico que simétrico. Se o universo fosse perfeitamente simétrico, nós não íamos estar aqui. Sim. Então, a simetria é, vamos dizer assim, um conceito que implicitamente assume uma estabilidade. As coisas perfeitamente simétricas, elas não se transformam. Você precisa ter uma quebra de simetria, uma quebra de equilíbrio, e aí você pode usar isso de várias formas diferentes para que as coisas aconteçam, vamos dizer assim. E no universo, tudo está acontecendo sempre, né? Então, obviamente, existe eu diria que é uma tensão criativa entre a simetria e a assimetria. Então, o Heráclito, uma coisa assim mais nessa vertente. Pois é. Eu estou pensando no Heráclito aqui. O Heráclito advoga essa ideia ao mesmo tempo que advoga a ideia de um cosmos, porque ao mesmo tempo que ele fala da metáfora do rio, ele fala o tempo inteiro também que tudo é um. Não existe só o panta-rei, né? Ou seja, tudo se movimenta. Existe o panta-ren, que é tudo é um, tudo é um, tudo é um. Ele concilia as duas coisas, ou pelo menos tenta conciliar, né? Ele não argumenta muito também, não é do feitio dele argumentar, ele vai só jogando aqui ali. Só um As segundo que o meu assimetrias. cachorro resolveu entrar na minha sala aqui. Deixa eu fechar a porta, só um segundo. Maravilha, maravilha. Pode ir lá. Pior que ele vai querer sair de novo. Cadê o Morpheus falar nisso? Ana, não tá aí? Bom, traz o computador, enfim. Pedro. Então, olha só. Olha aí o Morpheus. Essa questão é uma questão muito interessante que você levantou, Vitor, porque o cosmo ele não necessariamente implica em perfeição, em simetria. Depende de como você define o cosmos. Se você define o cosmos com a totalidade do que existe, essa totalidade inclui tudo, né? Tanto o que é simétrico quanto o que não é simétrico, né? Então, eu diria que, dessa maneira, eu concordo com esse conceito de você trazer tudo para dentro desse cosmos, né? E que, inclusive, o que não é perfeito. Vocês conhecem um conceito japonês chamado wabi-sabi? Já ouviram falar nisso? Então, o conceito wabi-sabi é belíssimo no Japão, que é a ideia de que se você faz uma coisa que é perfeitamente simétrica, para que ela fique realmente bela, você tem que fazer alguma imperfeição. Que eu sempre dou... Aliás, no livro eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre a imagem da Marilyn Monroe, né? Sim, o sinal dela, né? O sinalzinho dela aqui,
que é uma marca que a gente fala, isso é um sinal de beleza, né? Agora, imagina se ela fosse perfeitamente simétrica e tivesse 2. Não Certamente não ia seria, gostar dela, porque seria banal. exatamente, ou seria meio quase que grotesco, né? Quer dizer, então a É, ideia de que você quebra a simetria e torna uma coisa mais bela, essa ideia também aparece na, na Ásia, no pensamento da Ásia, principalmente no Japão, com essa ideia de wabi-sabi que eu acho assim fantástica. Aliás, aqui atrás na tela eu tenho uma das representações dessa ideia de que a beleza ela não precisa ser perfeitamente simétrica, mas ela pode surgir justamente da tensão entre o que é perfeito e o que não é perfeito. sim. E tem uma ideia ocidental também retomada pelo Nietzsche no século XIX, início do XX, que é tentar ler a cultura ocidental por um viés que, segundo a tese nietzschiana, foi esquecido, que é, se você lê a cultura grega pré-filosófica, ela não é só simétrica racional, ela é dionisíaca também. Não é que os gregos eram racionais como nós postulamos que eles... Não postulamos nada, né? Nós defendemos categoricamente que são, assim. Eles eram os dois. Esses princípios de ordem de um lado e de desordem de outro constituíam a civilização grega e tudo começou a decair quando os filósofos se meteram a falar das coisas, na verdade. Então é um pouco isso, né? Se você quer abarcar a totalidade como um todo, fala dos dois, não fala só de um, né? Exatamente. E aí eu listei aqui as 4 assimetrias: tempo, matéria, vida e existência. Claro, acho que tem muito mais coisas, né? Mas para efeitos de resumo, Uhum. tempo. Talvez a assimetria que mais se destaque seja que a seta só aponta para o futuro, não aponta para o passado. A matéria tem também um desbalanço, né? Tem mais matéria que antimatéria. A Uhum. vida, a quiralidade. E a existência, que só é possível haver vida em contextos muito raros, e vida complexa e autoconsciente, como a nossa, é ainda mais raro ainda. Tá certo esse resuminho? Tá ótimo. E aí eu tenho aqueles poemas que eu coloco no início de cada parte, né, para tentar Exato. trazer essas ideias de uma forma mais lírica. Nós fechamos o último encontro com aquele poema da parte 5, que é O Velho nas Trevas. Uhum. O pessoal gostou, o pessoal gostou. Medo das trevas. Ó. É, Uhum. exato. E eu fechei com 2 conceitos que não estão no livro exatamente, mas por que eu escolhi valor humano e finalidade humana? Porque a noção de sentido, em termos de filosofia, pode ser traduzida por finalidade com valor. É por isso que aquela figura do Sísifo, colocando a pedra montanha acima e voltando quando a pedra desaba, é uma metáfora sem sentido. Porque não tem finalidade nenhuma, já que nunca alcança, e não tem valor nenhum, né? Já que aquilo ali é completamente fútil. Então, sentido é finalidade com valor. E eu vi isso, assim, por mais que não esteja articulado com esse vocabulário, o valor colocado na obra, o valor humano, é que tudo indica que a vida humana é fruto de uma série de casualidades, não de um plano cósmico. Ao contrário do que possa parecer, essa condição não nos desmerece, mas nos confere valor. Somos importantes porque somos raros. Essa é uma ideia no livro, né? Com certeza. E eu revisito essa ideia em vários livros meus a partir Sim. desse, que para mim essa é uma ideia absolutamente fundamental, assim, né? Mas para ter sentido, não basta ter valor, tem que ter uma finalidade. E essa finalidade está posta no livro também. Até onde Uhum. sabemos, ou estamos sozinhos no universo, ou caso estejamos acompanhados por formas de vida tão complexas quanto a nossa, a comunicação imediata é inviável. Então, tudo indica que estamos sós, pelo menos, se não na teoria, na prática. Se estamos sós, a responsabilidade é nossa de cuidar do planeta, que enfrenta o maior desafio da sua história, desta vez causado não por desastres naturais, mas pelos humanos. Essa é a finalidade maior que devemos buscar. É isso mesmo? É isso aí, perfeito. Então, bom, tentei resumir ao máximo aqui. Aprovado pelo autor, então. Aprovado pelo autor. Muito bom. E acho que a próxima pergunta diz respeito a localizar a sua obra, Criação Só uma Imperfeita, na sua... coisinha. Espera aí, só um Sim, sim. segundo, Vitor. Eu queria dizer, muito bom. Agora, todo mundo tem que criar um item de ação para honrar essa finalidade humana, né? Porque eu acho que uma das coisas mais importantes nessas histórias todas é que a gente racionaliza muito, né? Racionaliza até isso, né? Que sim, nós temos que ter uma finalidade, mas aí o que a gente vai fazer com isso?
né? Que tipo de pequena mudança, ou talvez não tão pequena mudança, a gente pode fazer nas nossas vidas enquanto indivíduos, de modo a realmente avançar esse projeto, de criar. E aí sim você une finalidade humana com propósito e busca por sentido. Porque aí você vai estar tomando uma ação, você vai caminhar numa direção que faz sentido para você, mas que é muito mais, vamos dizer assim, altruísta ou talvez generosa, porque não é só para você, é para o resto da humanidade também. E não só para a humanidade, como para o planeta e todas as criaturas com as quais nós dividimos esse planeta, né? Então, eu acho que a grande transformação nesse século aí, nesse momento, é uma transformação de visão de mundo em que nós finalmente não só falamos sobre o fato de que nós não estamos acima da natureza, mas que nós somos parte da natureza. Não existe nada na espécie humana que nos ponha acima da natureza, a menos que seja como a espécie mais destruidora da natureza, ou talvez ou que seja capaz, a espécie que é capaz de manusear e manipular matéria-prima de modo a criar novas tecnologias da forma mais eficiente, né? Eu acho que isso daí, obviamente, é um trato humano fundamental, mas a questão, então, é, ok, nós conseguimos fazer isso tudo, mas o que a gente, agora que a gente está nessa situação crítica, né, e que vai ficar cada vez mais crítica, o que a gente faz com esse conhecimento? Porque só ter conhecimento não é ter sabedoria, né? E a esperança é que essa sabedoria que é construída através dessas discussões todas nos leve, esse conhecimento que vem dessas conversas todas nos leve a uma sabedoria maior, né? O Homo sapiens tem que ser sabido de alguma forma para que a gente consiga realmente repensar quem somos nós. Eu acho que está na hora da gente fazer isso. Maravilha, maravilha. Eu caí aqui sem, sem previsão, porque tá uma chuva tremenda aqui no interior de Minas, onde eu estou agora. Eu acabei de passar aqui o link das perguntas para a Ana, então, Ana, se eu cair, continua as perguntas por mim, tá? Por favor. Beleza, beleza. Professor, a próxima... Eu passei por WhatsApp para você. A próxima pergunta diz respeito a localizar esse livro na sua obra. Então, tentando captar ainda o seu pensamento como um todo, né? As suas reflexões. Que local está a criação imperfeita na sua bibliografia e como é que ela está hoje? Para onde ela está se encaminhando? A gente falou sobre isso com um livro mais novo aí, mas queria que deixasse registrado aqui. Não, legal essa pergunta. Eu estou dando um curso agora aqui na minha universidade que é parecido com o Física para Poetas que eu coloquei lá no YouTube. E é um curso que eu uso o primeiro livro que eu escrevi, chamado A Dança do Universo, dos mitos de criação, o Big Bang, saiu acho que em 97, 98, aí pela Companhia das Letras, sei lá. E relendo o livro para dar esse curso, eu percebi que muitas das ideias que estão no Criação Imperfeita e que estão no Ilha do Conhecimento já tinham um embriãozinho nesse primeiro livro que eu escrevi, né? Eu acho que a coisa fundamental que mudou é que nesse livro Criação Imperfeita realmente eu assumi um papel em termos de intelectual com uma voz pública que realmente é contra o status quo, sabe? Eu peguei e falei, tá na hora de colocar uma voz aí que critica o mesmismo com que a gente vê a ciência, como a ciência representa o mundo e apontar quais são os problemas com relação a isso e por que é importante a gente abrir um pouco a nossa cabeça para um pensamento um pouco, vamos dizer assim, ortogonal ao pensamento normal com que as pessoas, a ciência, a razão, perfeita, simetria, né? Nós somos invencíveis, somos o máximo, etc. Essa coisa do que a gente chama de cientismo, né? De que todos os problemas do mundo podem ser resolvidos através do pensamento científico.
E esse livro, Criação Imperfeita, para mim, é assim, o primeiro livro em que eu realmente saio, vamos dizer assim, para o mundo, né, com essa voz dizendo: o modelo científico é fantástico, é maravilhoso, mas tem sérios problemas e a gente precisa olhar para esses problemas, porque se a gente não olhasse para esses problemas, a gente vai cada vez mais estar desumanizando a ciência. E se você olhar para o que está acontecendo agora com relação ao uso da inteligência artificial, esse negócio que saiu ontem, uma carta, que eu acho que eu sou um dos signatários dessa carta também, criticando, né, o uso descompensado, vamos dizer assim, ou estudo descompensado da inteligência artificial como o futuro da humanidade, né? E essa crença de que uma máquina vai ser capaz de ser mais eficiente ou de suplantar a humanidade, eu nem acho que seja viável em termos técnicos. Mas o fato de que milhões de pessoas acreditam que isso seja possível e de que é possível emular o consciente humano, ou, se não humano, ao menos um outro consciente numa máquina, esse é um problema seríssimo, porque mostra como que nós estamos cada vez mais nos separando do que eu chamaria do nosso âmago humano e nos transformando cada vez mais, vamos dizer assim, em máquina, né? Uma simbiose assim gigantesca com a máquina e menos com nós mesmos e com o mundo que a gente vive, né? Então, esse foi o primeiro livro em que eu coloco esse pensamento, essa crítica a esse cientismo que é arrogante à beça, né? Extremamente arrogante, né? De achar que a ciência é o caminho para todas as verdades, né? Então, eu coloco a inconsistência, né? As várias inconsistências e as limitações do pensamento científico nesses problemas que eu organizo nesse livro em termos de assimetrias, imperfeições, na maneira como a gente olha para várias facetas do conhecimento científico e, eventualmente, humano também, né? Então, você mencionou bem ali, aqueles teus itens todos lá, o tempo, a matéria, a vida, e, essencialmente, a nossa presença humana no universo. Quer dizer, todos esses pontos, né, são pontos extremamente fundamentais que são meio que esquecidos por esse triunfalismo, vamos dizer assim, científico, né? E eu, obviamente, dedico a minha vida inteira à ciência e sou extremamente ativo como pesquisador científico, mas eu acho que a gente precisa abrir um espaço para essa crítica e tentar humanizar cada vez mais a ciência. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta agora da Eunice. A Eunice falou assim: com que ela ficou intrigada, mas eu acho que isso tem mais a ver com a editora do que com uma escolha sua. Mas vamos lá. Com que intenção o Marcelo deu nome ao livro? E por que esse imperfeito aqui, ó, ela se refere a ele, porque esse pergunta a Eunice, tem uma cor mais clara, ou seja, a criação perfeita ou a criação imperfeita. Aham. É para chamar a atenção da imperfeição. Então, vamos dizer assim, eu acho que tem um subtexto religioso nisso, né? Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu queria chamar o livro de Imperfect Creation, que seria a mesma coisa, e a editora não quis, porque parecia uma coisa muito teológica demais, ou contra a teologia, e aí acabou mudando. O nome aqui é completamente diferente. Eu vou traduzir, A Tear at the Edge of Creation. Então, um rasgão nas fronteiras da criação. Tipo, né? Não a tear, que é uma lágrima, mas a tear, que é um... E todo mundo, uma lágrima? Não, não é uma lágrima. Então, ficou meio confuso esse negócio, porque é justamente por causa disso, para tentar tirar, vamos dizer, essa parte mais teológica. Mas na Itália, quando eles traduziram o livro para italiano, o título seria mais ou menos o seguinte:
quando a gente fala um sinal, né, um sinal na pele, né, um sinal na pele, sabe, uma manchinha na pele e tal. Então, o título italiano é O Sinal de Deus, do Criador. Então, que nem Faz Deus uma é perfeito. referência ao sinal da Mary, então, talvez também, né? Exatamente, totalmente ligado. Eu achei ótimo o título italiano, para dizer a verdade, mas tem a ver com essa ideia, entendeu? De que não existe criação perfeita, entendeu? Que essa é uma ilusão, é uma extrapolação totalmente puramente racional, que tem muito a ver com o pensamento platônico, né? De que existem formas perfeitas, né? E que são essas formas perfeitas que são a verdade. E esse tipo de ideia no pensamento platônico, ele percola pelo pensamento filosófico e científico até hoje. Então, os cientistas falam de uma teoria de tudo, né, que dizem que é possível fazer isso, eles estão atrás da forma que inclui todas as outras formas. Então, é o uberplatonismo, vamos dizer assim, né, de que existe uma geometria que inclui todas as outras geometrias, que é a geometria que explica como as leis fundamentais da natureza, que nós percebemos como sendo 4 forças diferentes, na verdade, são manifestação de uma única força. Então, essa ubergeometria platônica, né, que é totalmente amplificada pelo pensamento monoteísta de 2000 anos, né, de que se nós queremos a verdade, nós temos que ir ao um. A universidade é onde se faz a verdade, onde se constrói a verdade, o universo onde tudo está. Então, o que eu acho interessante aqui é o seguinte: eu tento criticar essa noção de que o pensamento humano pode criar uma ciência que é perfeita, mas, ao mesmo tempo, eu tento mostrar como tudo no universo está conectado. Tudo no universo realmente está ligado uma coisa à outra. Então, tem um pensador budista vietnamita chamado como é que fala em português? Nhat Van Tran, alguma coisa assim, e que ele cria um conceito chamado interbeing, interser, em que ele fala o seguinte: você pega um pedaço de papel, e ele diz, o universo inteiro está nesse pedaço de papel. Aí você fala, mas como assim? Porque de onde veio esse pedaço de papel? Ah, esse pedaço de papel veio de uma árvore. E de onde que vem a árvore? Bom, a árvore veio de uma semente que cresceu por causa do Sol. E de onde vem o Sol? O Sol é uma estrela que existe no universo. Então, a gente só pode escrever as nossas ideias num pedaço de papel porque existe uma estrela que permitiu que aquela árvore existisse, que permitiu que nós existíssemos, porque nós também precisamos daquela estrela e daquele Sol. Então, tudo está conectado. E os átomos dos quais nós somos formados, como a Ana sabe muito bem, vêm de estrelas que explodiram há bilhões de anos atrás. Então, mesmo que a narrativa científica busque por uma perfeição, não é aí que está a união das coisas. A união das coisas está na compreensão da interdependência, da interconectividade de tudo que existe na natureza. São maneiras de pensar sobre união completamente diferentes, né? E, em termos de existência humana e o futuro da humanidade, a concepção de que nós estamos ligados a tudo que existe é muito mais relevante do que a concepção de que existe uma ideia abstrata de que no início do tempo, há 13,8 bilhões de anos atrás, as forças da natureza eram uma só. Não que isso não seja importante. Isso é importante, é um ótimo caminho intelectual para a gente tentar seguir, seja ele certo ou errado. Mas ele não é o caminho. Ele é um caminho que, na minha opinião, é menos importante do que a concepção humana como fazendo parte do universo da qual nós todos somos codependentes. Sim. Veio uma metáfora quando a gente estava discutindo o livro. Vê se ela faz sentido, Marcelo. Sim. Quando a gente estava discutindo, tentando entender as simetrias e assimetrias do universo, veio uma metáfora de arquitetura, que é assim, é como se o universo fosse uma casa e essa casa tivesse vários compartimentos, vários quartos. Só que o design de interiores de cada quarto, de cada sala da casa,
não segue a um princípio comum. Então, é uma casa só que não dá para explicar como é que o quarto se organiza com princípios comuns de como a sala se organiza, com princípios comuns de como o banheiro se organiza, de como a varanda se organiza, mas é um universo só, mas não dá para unificá-los numa só tendência de design de interiores, digamos assim. Faz sentido essa metáfora? Essa metáfora é bem interessante. Então, existe uma grande discussão agora em ciência, em filosofia da ciência em particular, que é sobre o que são as leis da natureza, né? Então, a gente, quando vai para a escola, a gente estuda lá no ensino médio as leis do movimento de Newton, a lei da gravitação, a lei da conservação da energia, e todas essas leis são leis fundamentais para a gente descrever o mundo de uma forma científica, e são muito importantes, e são muito eficientes, e funcionam, mas existe um outro conceito agora que está surgindo, que é o dos sistemas emergentes, em que você tem vários componentes que interagem de uma forma a gerar comportamentos extremamente complexos. Então, eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender aqui. Então, você está assistindo uma partida de futebol. Você está lá, vamos dizer, no Maracanã. Sou carioca, como vocês já devem ter percebido. Então, você está no Maracanã, está sentado, tem 22 pessoas ali jogando futebol, e tem, vamos dizer, 80 mil pessoas assistindo em torno, e, de repente, o movimento é meio caótico, entendeu? Não tem nada acontecendo e tal. Aí, de repente, acontece uma coisa no campo de futebol e você tem uma manifestação coletiva única em que todo mundo se levanta e faz assim. Esse é um comportamento emergente, não óbvio, de um sistema em que tem leis de comportamento que não são compreensíveis ao nível do átomo, que seria uma pessoa na torcida lá do Flamengo, do Corinthians, seja lá onde for. Se você olhar para uma pessoa assistindo um jogo de futebol, que seria o átomo, você nunca vai poder prever esse tipo de comportamento que só se manifesta coletivamente quando tem um monte de gente ao mesmo tempo. Esse tipo de sistema físico, o que a gente chama de sistemas emergentes, eles têm leis completamente diferentes das leis que regem o comportamento do átomo. Então, olha que legal isso, né? Então, você tem outras maneiras de interpretar o mundo, né, com novas leis emergentes que são completamente diferentes das leis que vêm de um pensamento reducionista, mecanicista, de que o mundo é uma máquina, de que tudo é assim, né? E, de repente, você tem essas outras maneiras de descrever a natureza que são extremamente importantes também e que funcionam de uma forma completamente diferente, né? E isso daí é uma outra ciência que está ficando cada vez mais fundamental hoje em dia, que é a teoria de sistemas não lineares e tal, que é o que eu trabalho muito hoje em dia, que é uma maneira diferente de pensar sobre as leis da natureza. Então, esse daí diria que é uma vertente pós-platônica que está surgindo na ciência agora. Essa pergunta foi feita, inclusive, aqui com os nossos integrantes. Eu quero explorar mais essa nova vertente daqui a pouco. Okay. Mas agora, tem uma pergunta aqui da Eunice, de novo, que falou assim, com tanta coisa por descobrir no universo, por exemplo, a respeito da matéria escura, vocês cientistas ficam mais motivados ou desmotivados com tantas incertezas? Ótima pergunta. Mais motivados. Então, crise é muito bom para a ciência. Então, a gente não saber alguma coisa é o que faz com que a gente acorde todo dia de manhã querendo, ok, hoje eu vou trabalhar mais um pouquinho nessa história e, de repente, eu vou talvez entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, ou eu vou criar mais um problema para um monte de gente resolver, que também acontece muito. Então, essa é a metáfora da Ilha do Conhecimento, essencialmente, de que o aprender mais sobre o mundo não leva você mais perto do fim do conhecimento, mas o aprender mais sobre o mundo desperta novas perguntas que você não podia nem ter previsto antes, porque são outras maneiras de pensar sobre o mundo. Então, um exemplo, hoje em dia todo mundo fala em teoria da informação e data mining e não sei o que e tal. Há 50 anos atrás ninguém estava falando sobre isso. Por quê? Porque surgiu uma nova ciência aí, teoria da informação,
que abriu um leque de perguntas que eram imprevisíveis antes disso. Exemplo mais prosaico, o microscópio. A vida era uma coisa no final do século XVII, o Van Leeuwenhoek inventou lá o microscópio e a gente começou a pensar sobre a vida de uma forma completamente diferente, que é uma história que, aliás, se eu não me engano, eu conto no Criação Imperfeita, né? Então, para mim, isso aqui é fundamental, entendeu? É essa surpresa do conhecimento que leva ao desconhecimento. É exatamente isso. Tem uma palavra que é filosófica, mas que eu sei que você gosta, que é taumatzen, que a gente traduz para maravilhamento, deslumbramento, espanto e por aí vai, né? Eu gosto principalmente da tradução heideggeriana, que é uma tradução para abertura. Quando nós, de repente, nos abrimos para aquilo que nós achávamos que tínhamos dominado. Esse maravilhamento não é para aquilo que a gente nunca viu. O maravilhamento é o contrário, é para aquilo que a gente sempre vê, mas não enxerga, para usar essa semântica da língua portuguesa. A gente não repara bem. E, de repente, nossa, tem alguma coisa que eu não vi. Acho que esse é o motor do pensamento humano, né? Tanto da filosofia quanto da ciência. Exatamente. E o Heidegger, aliás, é uma pessoa que influenciou esses fenomenólogos bastante, né? Essa ideia de estar Exato. no mundo, né? Sim. Bom, e agora a gente vai para os conceitos científicos. O primeiro aqui é um veterano nosso, é o Paulo Ducap, que mandou... Um momento, Vitor, só 2 segundos. Só Claro, segundo. claro. Vai lá. No, he has to go out. I'll be right out. Ok. Desculpa aí. Vamos lá. Nada, mas... Marcelo, ó, eu fico preocupado com o seu tempo também. Você quer que dure mais ou menos 1 hora? 1 hora tá bom para mim. Eu tenho que ir depois disso, Então mas tá bom. vamos lá. Depois a gente Então pode vou fazer uma mais... segunda rodada, eventualmente. Não, beleza. Vou fazer mais 2 perguntas, então, para a gente acabar 7h30, tá bom? Sim. Então vou fazer essa do Paulo, que é uma dupla pergunta, ele roubou um pouco aqui, mas acho que dá para responder na mesma, que é: no âmbito da física, como a energia escura acelera a expansão do universo, e no âmbito da filosofia, como o conceito de energia escura impacta o nosso entendimento do mundo? Isso é uma pergunta para mim? É uma pergunta. Vou até tirar os óculos, espera aí. Bom, meio que um jogo meio de arquiteto aí, porque, bom, primeiro, em ciência, em cosmologia, a energia escura é o maior dos mistérios hoje em dia que a gente tem. Tá? A gente não tem a menor ideia do que seja essa coisa que está, em princípio, espalhada pelo universo inteiro. Então, os gregos, o Aristóteles em particular, tinha a noção de quintessência, né? Que era o que fazia as estrelas e que estava espalhado pelo éter, né? Aristotélico e tal. Essa energia escura é meio uma espécie de éter. Está espalhada pelo universo inteiro, a gente não sabe o que é, mas é essencial porque, segundo as teorias atuais, é ela que acelera a expansão do universo, né? Então, para mim, a energia escura é um símbolo perfeito das surpresas que acontecem no pensamento científico quando a gente tem instrumentos mais poderosos para poder ver coisas que antes a gente não via. Então, em 1998, 2 grupos de astrônomos usaram telescópios para olhar para certos tipos de estrelas e, a partir dessas observações, eles deduziram de que o universo estava acelerando. Se não houvessem esses telescópios, a gente não ia saber o que está acontecendo. Então, nós estamos cercados pelo mistério daquilo que nós não conhecemos, né? E, de uma certa forma, a filosofia é uma conversa entre, como eu mencionei logo no começo, antes da gente gravar, eu acho, para mim a filosofia é uma conversa entre a nossa curiosidade e a nossa miopia, uma miopia perene. Nós queremos sempre saber mais, né? Mas a gente nunca pode ver tudo. Então a gente nunca pode saber tudo. É simples, moçada, é isso, entendeu? Então, é isso, a gente quer saber, a gente quer aprender, a gente quer deduzir, a gente quer conquistar esse conhecimento sólido sobre as coisas, mas a gente não consegue ver tudo o que existe no mundo e, por causa disso, o nosso pensamento nunca vai ser completo.
Então, a gente tem que abraçar esse mistério do desconhecido, porque é esse abraço ao mistério do desconhecido que celebra a nossa capacidade humana de querer saber mais. Então, esse abraço com esse desconhecido, esse mistério, é a energia escura da filosofia. Ahá! Pronto, consegui. Maravilha. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que eu estou instável aqui. Estão me Não, ouvindo? sim, sim. Sim? Então, acho que eu vou encaminhar a última pergunta, mas eu vou roubar aqui, pegando duas perguntas que eu acho que encaminham bem o final aqui, que é uma do Cap com o do Alexandre. Do Cap pergunta pela sua noção de espiritualidade, uma vez que você faz uma distinção ali entre os naturalistas e os antinaturalistas, ou não naturalistas, se enquadrando, claro, como um naturalista, né? Mas se enquadrando como um naturalista, como é que você encara o conceito de espiritualidade, como é que você pratica isso? E a do Alexandre encaminhando aquilo que eu falei antes. Criação imperfeita parece lutar por um novo olhar na teoria científica, algo como uma revolução copernicana, uma mudança de paradigma. O que está de novo no horizonte aí? Qual que é o novo parâmetro? Qual que é? Fantástico, gostei, adorei essa pergunta. Então, é isso mesmo. Essa é a intenção, né? Então, o que está no horizonte é que existem outras vozes que se juntaram a essa conversa em outros lugares do mundo. Existe um outro movimento paralelo ao meu que eu não sei se vocês estão a par, talvez estejam, porque está explodindo no mundo inteiro, que é o uso de psicodélicos em psicoterapias. Tá? É uma coisa que está realmente, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, na Europa, vai arrebentar isso daqui a 2 ou 3 anos. Isso vai ser uma coisa que vai ser oficializada. E por que eu estou falando isso? Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque essas medicinas, vamos dizer assim, elas oferecem uma visão de mundo alternativa. Elas fazem com que as pessoas olhem para a natureza com outros olhos, não só com aquele filtro iluminista da razão, entendeu? Então é uma espécie de você meio que comprometer esse filtro e olhar para o mundo de uma maneira completamente diferente, né? E para que isso? Para crescer internamente como ser humano, né? Então acho que esse outro olhar para o mundo é uma coisa que está ficando cada vez mais popular, né? Então eu acabei de escrever um outro livro com um filósofo canadense fantástico que trabalhava, você, Ana, tá no Chile, ele trabalhava com Francisco Varela, que é um cara legendário no Chile. Ele é um cientista neurocognitivo, tá? Então procura pelo o Francisco Varela, porque ele é um cara absolutamente incrível, E então eu escrevi um livro com ele e com outro astrofísico chamado Adam Frank, que se chama The Blind Spot, que é o ponto cego, que é uma crítica filosófica detalhada aos essas coisas que eu levantei ali no Criação Imperfeita. Esse livro elabora de uma maneira muito mais profunda, tá? E então, quer dizer, então foi uma maneira de juntar forças, eu e mais 2 pessoas, da gente realmente construir uma narrativa que olha para a ciência com esse olhar crítico, né? Não é um olhar crítico negativo, muito pelo contrário. A nossa intenção é meio parecida com o que o Galileu, não estou comparando com o Galileu, mas o que o Galileu queria fazer com a Igreja Católica era o seguinte: ele se via no papel de salvador da Igreja, porque ele falou: pessoal, vocês aí estão com uma interpretação do universo completamente errada, que é essa ideia de que a Terra está no centro, e vocês tentam justificar isso usando uma interpretação da Bíblia que é suspeita, porque a Terra não está no centro, a Terra é só um planeta. Então, vocês têm que parar com isso, vocês têm que tentar mudar essa perspectiva, esse olhar para o mundo, que era o olhar tradicional católico, e antes do catolicismo, protestante. Os luteranos foram críticos da visão de Copérnico antes da Igreja Católica ser. Bom, isso é uma outra história, mas o ponto é que ele tinha a intenção
trazer uma outra visão de mundo para poder salvar a credibilidade da ciência. E eu acho que o que está acontecendo agora, se você olha para certas ideias que dominaram o pensamento científico nas últimas 3, 4 décadas, incluindo a ideia de unificação de todas as forças, a ideia de supersimetria, a ideia de que o pensamento reducionista vai resolver todos os problemas, todas essas ideias falharam, né? Então, o que a gente faz com isso? A gente aprende com isso, e a gente aprende olhando para outras maneiras de se interpretar o mundo. E aí que vem essa ideia da assimetria, essa ideia de que existem sistemas emergentes que obedecem a leis diferentes da natureza. Um prêmio Nobel americano muito bom, que era professor na Universidade de Princeton, chamado Philip Anderson, ele escreveu um artigo muito importante que é More is Different. Então, quanto mais coisas acontecem e interagem entre si, outros comportamentos vão aparecer. Aquela história que eu tentei explicar com o jogo de futebol, né? Se você olhar para uma pessoa assistindo um jogo de futebol, você nunca vai ter o comportamento coletivo. Então, você não consegue prever, se você nunca tivesse visto um jogo de futebol, você não ia prever que o comportamento de uma pessoa é completamente diferente quando você tem um comportamento em que várias pessoas interagem entre si para criar, por exemplo, aquelas ondas, todo mundo fazendo assim, né, e tal. Uma pessoa não faz isso. Da mesma maneira que uma molécula não cria temperatura, você precisa de um monte de moléculas para descrever o que é temperatura. A noção de temperatura é um comportamento emergente de um sistema de moléculas interagindo. Se olhar 1, 2, 3, não tem temperatura, né? Então, essas ideias aí. Então, é por aí. Eu não sei se eu respondi a Maravilha. pergunta inteira, mas eu respondi uma parte dela. Respondeu uma parte, mas não queria deixar passar a noção de espiritualidade sendo naturalista, porque isso é uma coisa que... Fundamental. Esqueci dessa. E depois você tem a crítica, que eu quero ouvir qual é também, é muito importante. Mas então, Tá bom. eu diria que o Einstein dizia uma coisa que era mais ou menos assim, né? Que ele pegava meio pesado. Ele dizia que para ele a única religião que realmente tinha valor era a ciência. Ele fala, como assim? A ciência não tem nada a ver com religião. Ele dizia, uma pessoa que dedica toda uma vida à compreensão do mistério do mundo, do mistério da natureza, né, é uma pessoa que é religiosa no sentido de conexão com o mistério que nos envolve, né? E eu meio que, no decorrer da minha carreira, eu meio que refinei e aprofundei um pouco esse conceito do Einstein, né? Mostrando que a ciência, de uma certa forma, ou de todas as formas, é um flerte com o desconhecido. Ela é uma maneira da gente se relacionar com aquilo que a gente não conhece sobre a natureza. E esse flerte com o desconhecido leva a essa questão, leva a momentos de grande maravilhamento, já que você mencionou essa palavra, Vitor, que é uma palavra profundamente espiritual, né? Então, quando você olha para o mundo com esses olhos mais espirituais, vamos dizer, da nossa conexão como ser humano, a nossa habilidade de poder olhar para aquilo que a gente desconhece e criar narrativas com que a gente possa dividir um pouco do que a gente aprendeu com as outras pessoas, a gente está participando de um ritual que celebra a natureza, né? Então, talvez a minha maior crítica ao pensamento científico tradicional é que, com o sucesso da ciência, ela foi se afastando cada vez mais dessa relação visceral, emocional, espiritual com a natureza, que é a grande motivação, ou deveria ser a grande motivação da ciência. A gente não pode só olhar para o mundo através da matemática. A gente tem que olhar para o mundo com o coração. A matemática vem depois, né? E esse olhar para o mundo com o coração é um olhar profundamente espiritualizado. E quando você faz isso, você muda
a sua maneira de se relacionar com o mundo de uma forma muito profunda, porque você primeiro aceita a humildade daquilo que você não conhece, né? Porque isso faz parte do conhecimento, né? E aceita também o fato de que nós não somos donos da natureza, muito pelo contrário, nós dependemos de tudo, nós somos muito, muito mais frágeis do que a gente imagina. O fato da gente poder botar um casaco quando está com frio, ou ligar um ar-condicionado quando está com calor, nos dá a pretensão de achar que a gente pode controlar as forças naturais. Mas aí vem um maremoto, vem uma enchente dessas devastadoras que tem no Brasil, vem um terremoto, vem uma erupção vulcânica, para mostrar como nós somos pequenos e profundamente frágeis com relação ao real poder da natureza, né? Vale lembrar, né, moçada, que o mundo, a Terra, existe há 4 bilhões e meio de anos, a espécie humana existe há 300 mil anos. Se a gente pegar 4 bilhões e meio de anos e mudar para 24 horas, a gente aparece 2 segundos antes da meia-noite. Então, a Terra está aqui há muito mais tempo do que a gente acabou de chegar, sabe? A gente acabou de chegar e acha que virou dono. Alguém, há 10 mil anos atrás, teve essa ideia maluca de pegar um pedaço de terra e falar: esse pedaço aqui é meu. Esse pedaço aqui desse planeta de onde eu surgi é meu, e então você, para pegar alguma coisa que tem aqui, você tem que me pagar ou me dar alguma coisa de valor, ou você vai invadir e aí você vai ter guerra. Então, 10 mil anos atrás, civilização agrária, começam a surgir os grandes exércitos, porque você tem que proteger a propriedade, os líderes cada vez mais poderosos. E, meu amigo, essa história é a história dos últimos 10 mil anos, que são só 5% do tempo que nossa espécie existiu nesse planeta, e deu no que deu, né? Então, essa reflexão do nosso lugar na natureza, para mim, é uma reflexão profundamente espiritualizada. E se existe uma origem da palavra religião, vocês já pararam para pensar nisso? Que palavra é essa? Religião. Então, tem 2 maneiras de você olhar para ela, e as 2 são ótimas. Uma é reler, relegere, em latim. Reler o quê? No meu caso, dentro dessa minha visão de mundo, reler a nossa relação com a natureza, né? Se você quer ser bíblico, o Adão e Eva viviam lá no jardim, né? E aí, eventualmente, eles são expulsos do paraíso. Então, a religação aí seria eles voltando ao paraíso. Não, moçada, a religação somos nós voltando a entender a nossa relação com o mundo natural com outros olhos, coisa que as culturas indígenas já sabiam há milhares de anos antes dessa civilização agrária nossa. E a outra maneira de pensar sobre a palavra religião é religar. Então, não só reler, mas religar. Religar com o quê? Eu estou apontando aqui para fora que eu moro no meio de uma floresta, então eu estou olhando para a janela aqui, tem um monte de pinheiros e carvalhos, etc. E tal. Religar com esse mundo. E se você mora numa cidade cheia de prédios, etc., sempre existe um espaço em que você pode olhar para o céu, ou você pode se relacionar com uma árvore. Não é que as pessoas que estão num centro urbano elas não podem se relacionar dessa forma. É uma questão de querer, de querer dar esse passo. Lembra quando no início a gente estava falando sobre quais são os itens de ação que vão transformar uma intenção num propósito? Então, você transforma a intenção num propósito agindo sobre os princípios que te fazem se sentir ter mais valor. Estou juntando aí com o que o Vitor falou no início. E para mim, hoje em dia, dada a situação do mundo, nada tem mais valor do que essa religação, essa religião com a espiritualidade que existe no mundo natural. Sim, ótima resposta. Marcelo, só para fazer justiça a essa espiritualidade naturalista, talvez o livro que seja mais representativo disso, da Idade Antiga, seja esse aqui, ó, Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, que será o livro desse ano também, né? Ele tenta fazer uma espiritualidade naturalista aqui. Absolutamente espetacular. Eu sou um grande fã do Lucrécio, já li tudo. E uso nas minhas aulas também.
Então, sim, o Lucrécio conseguiu transformar o atomismo numa maneira de se olhar para o mundo absolutamente incrível. Então, aliás, é um livro extremamente importante no Renascimento também. Sim. Bom, a discordância, quer ouvir? Claro, com certeza. Eu não sei se é uma discordância, acho que você vai julgar. Eu vou ler tal qual ele escreveu. Assim, foi o Paulo que escreveu. Entendo que a busca por uma teoria unificada de campos não necessita de um princípio sobrenatural ou transcendente para justificá-la. Acho que decorre naturalmente do modelo de partículas ser subjacente a toda a realidade física. Salvo engano, faltaria apenas, entre aspas aqui ele colocou, incorporar a gravidade. É uma discordância? Não, não é uma discordância. Eu acho que é só uma maneira de pensar que é a maneira tradicional de se pensar sobre a ciência. Eu, quando estava fazendo meu doutorado, eu pensava exatamente assim, né? Aí a gente fala, olha só, existem 4 forças da natureza, né? A força eletromagnética, a força gravitacional e as 2 forças que surgem lá no núcleo do átomo, que são a força nuclear forte e fraca. Fantástico. Vamos tentar construir uma teoria que unifique tudo isso. Aí no livro eu conto exatamente o que a gente conseguiu fazer com essas teorias e o que a gente não conseguiu fazer com essas teorias, né? Então, o modelo padrão, que é o modelo que hoje a gente tem que, entre aspas, muito grandes, unifica, porque não unifica nada, o eletromagnetismo com a teoria fraca, é da onde vem esse ímpeto de, vamos então generalizar isso para outras coisas. Então, a crítica não é que a gente deva parar de tentar fazer essas coisas. Todo mundo seria ótimo se a gente conseguisse criar modelos mais profundos e mais, vamos dizer, envolventes, assim, que realmente juntassem conceitos dessa forma, de unificar. Mas repara a inconsistência epistêmica desse processo. Por quê? Dado o fato de que a gente está sempre aprendendo mais sobre o mundo, nada impede que daqui a 10, 5 anos, ou talvez até amanhã, alguém descubra a 5ª força da natureza. Caramba! E aí a nossa teoria de tudo, que é baseada nas 4 forças, cai por água abaixo. Então, nunca pode ser uma teoria de tudo. Isso daí é totalmente arrogante, entendeu? Você nunca pode ter uma teoria de tudo porque você não sabe o suficiente para dizer que você sabe tudo para poder colocar naquela teoria. Esse é que é o ponto. Entendeu? Você dizer, eu sei tudo sobre o mundo e esse tudo cabe nessa teoria unificada de tudo. Então, no máximo, o que a gente pode fazer é criar uma teoria unificada do que nós sabemos agora sobre o mundo. E não tem nada contra isso. O que eu tenho contra é essa noção de que se a gente criasse essa teoria unificada das 4 forças, a gente tinha chegado na unificação de tudo, né? TOE, Theory of Everything, né? E, primeiro, não deu certo, não está dando certo. E, segundo, tem um monte de... Aí é uma coisa bem mais técnica, que eu não vou entrar agora. Tem um monte de pontos cegos nessa crença de que essa teoria das supercordas pode realmente trazer essa unificação. Então, não acho que seja uma crítica de forma alguma, eu acho que é o status quo de que a gente, vamos fazer isso e tal. Tudo bem fazer isso, mas o que a gente pode fazer nunca vai ser uma teoria de tudo. Esse é que é o ponto fundamental. Essa é que é a lição da criação imperfeita. O seu ponto pareceu muito... Perdão, interrompi. Não, não é isso, é isso. Tudo bem, vai lá. O seu ponto parece muito de um norte-americano do começo do século XX chamado Charles Sanders Peirce. É um pragmatista, o que iniciou o pragmatismo, né? Junto com o James, com O William Dewey. James, exatamente. A noção de verdade do Peirce era diferente dos outros dois, que era verdade é aquilo que nós descobrimos no final da investigação. Temos que ter como horizonte isso, né? O final da investigação, aquilo que chegaremos e concluiremos todos que é verdade. Só que a maior crítica que se faz a essa noção é que quem disse que é a final da investigação, Percy? Quem disse? Essa ideia de que um dia os especialistas todos concordarão sobre o assunto pressupõe que a natureza é finita e que chegaremos lá no final, né? E que não haverá mais coisas para descobrir. Essa ideia seduz muito, mas tudo parece contrariá-la, né? Não, é completamente errada, né? Eu acho que, se você olhar para a história da ciência, é exatamente isso que não acontece, né? E não só que não acontece, como não pode acontecer.
né? Porque, mais uma vez, a gente nunca sabe o que a gente vai descobrir amanhã. E, para mim, essa é a coisa mais linda que existe na vida. É essa capacidade da gente se maravilhar com a surpresa do desconhecido, né? Sim. Então, eu acho que isso daí é que não tem nada mais bonito para a gente poder pensar do que o fato de que o que vai acontecer amanhã a gente não sabe. E pode ser fantástico, como pode ser difícil, mas o imprevisto... Eu tenho um livro que se chama Simples Beleza do Inesperado. Esse é o ponto, entendeu? Uhum. É essa simples beleza do inesperado que, para mim, é a coisa que é mais emocionante em ser humano. Maravilha. É isso, Professor moçada. Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. Eu quero agradecer demais pelo seu tempo valioso para discutir as suas ideias conosco. Foi um prazer, viu? Um prazer mesmo. Obrigado a vocês, boas leituras, bons conhecimentos, mas não esquece, né? A gente tem que colocar os itens de ação. Vamos agir também, moçada, que é muito importante isso. Até Vamos mais, a agir, gente vamos agir. fala em breve. Tchau, tchau. Falamos em Obrigado breve, a vocês professor. aí. Tchau, tchau.